Então é vamos trivial. falar sobre isso, porque aí a gente vai falar sobre o ProSub, né? Vamos desenvolver aí, se você puder, mais alguns minutinhos, para a gente falar, pelo menos en passant, aí sobre a questão do ProSub. O que está acontecendo com o Sim. ProSub? Que tipo de óbice que está sendo levantado em relação ao ProSub? Então, para ser bem claro, né, o ProSub que está acontecendo hoje é o fato de que o Brasil ele tem um programa nuclear, como a gente já conversou, da Marinha, né, para estabelecimento de um submarino de propulsão nuclear, ou seja, o submarino ele ele não é acoplado a uma bomba nuclear, ele tem um reator nuclear, um mini reator nuclear que é acoplado nele, e que deixa ele muito mais eficiente do ponto de vista de renovação do combustível, da sua, digamos, capacidade de submergir, etc. Ele sempre foi um objeto de cobiça da nossas forças, da nossa marinha, né, como um processo para a defesa da Amazônia Azul, dos recursos naturais, né, que estão no litoral. E o que está acontecendo hoje é que o Brasil, sendo bem claro, né, o Brasil entrou com um pedido na IEA, o Brasil tem um compromisso com a Agência Internacional de Energia Atômica, desde o compromisso que estabeleceu com a criação da ABAC, né, Agência de Cooperação de Energia Atômica entre o Brasil e a Argentina e a IEA, né, que é um acordo entre elas, que o Brasil iria respeitar todas as regras internacionais. Então, o Brasil pediu um certificado de combustível para a IEA para poder utilizar, para poder ser acoplado, utilizar esse tipo de combustível dentro do nosso submarino. Isso ele é relevante porque o Brasil hoje, como eu falei, a gente não tem, a gente conhece o ciclo completo do urânio, mas a gente não faz completamente, a gente não tem essa capacidade de suprir as nossas demandas em determinados momentos, inclusive com a produção do gás, do hexafluoreto de urânio, e muitas vezes elas já chegam como pastilha, nem passam pela INB. Então, uma parte do nosso urânio enriquecido não é feito no Brasil. Então, isso a gente precisaria dessa certificado, inclusive, para poder operar isso melhor de uma forma mais transparente. O que está acontecendo hoje é o problema que nós estamos entrando no período de revisão do TNP. E esse período são as grandes potências sempre jogam cartas na mesa, né, para falar sobre o que elas querem falar, né, tal, etc. Geralmente elas não dão em nada, mas esse ano a gente tem um fator novo, que é a criação do AUKUS. O AUKUS é o submarino que vai ser operado pela Austrália, submarino nuclear, mas que ele vai ser todo feito no exterior, ele vai ser todo feito com uma parceria inglesa-americana, e vai ser entregue para a Austrália operar. A Austrália, como é um parceiro de primeira ordem dos americanos, vai jogar o jogo geopolítico dos americanos no Indo-Pacífico, claro. E tem um problema. O combustível que vai ser utilizado pela Austrália vai ser urânio altamente enriquecido, que é o urânio que pode ser utilizado para bombas. Não é o caso do brasileiro. O brasileiro vai usar urânio baixo enriquecido. Então, o submarino do Brasil ele é totalmente válido, legal do ponto de vista internacional. O que vai acontecer é que a China está clamando que essa transferência de tecnologia viola os preceitos do TNP, né, da transferência da tecnologia nuclear direta e indiretamente. E vai colocar isso para a revisão do TNP. Provavelmente, aí eu tenho que dar o crédito ao Folha de São Paulo, na coluna do Igor Dillon, colocou que provavelmente a IEA vai propor um acordo amplo para os países que querem ter submarino nuclear, de ter que aderir aos protocolos adicionais da IEA, que são um motivo de grande reticência da diplomacia brasileira até hoje, porque eles são muito intrusivos, né? E intrusivos, o que eu quero dizer com isso? Você não pode salvaguardar nenhum reator, nenhuma parte do seu programa nuclear da IEA, você não pode guardar segredo da IEA, então ela pode entrar em qualquer parte do seu programa nuclear, ela pode fazer análise de solo, ela pode fazer, enfim, você tem que ser muito mais transparente com a quantidade de minerais que você utiliza, a quantidade de peças que você utiliza, que é uma lista muito mais completa e que muitos países estão adequando. O Brasil, por estar nessa faixa de país limiar, ele não quer acionar isso porque ele quer guardar os segredos do seu submarino nuclear para evitar uma espionagem industrial, para espionagem dos outros países.
A questão é, se esse acordo vem, o nosso ciclo vai cada vez ficar mais fechado, né? E a gente vai ter uma pressão muito maior. Essa pressão que já vem crescendo muito, né? Em 2019, houve uma pressão muito grande dos Estados Unidos e de Israel para que o Brasil aceitasse esse protocolo como uma forma de pressionar cada vez mais o Irã, para isolar o Irã. Então, o Brasil qual a correlação? O Brasil tem algum processo, ou tinha algum processo, ou potencial processo de cooperação com o Irã nessa área? Não, é um processo indireto. É uma coisa que os americanos sempre fazem. Eles querem que todos acabem adequando para fazer o que aconteceu com o Brasil. O Brasil se viu numa posição com o TNP. O Brasil se viu numa posição em que o mundo inteiro estava dentro do TNP, salvo alguns países. E aí o que os americanos falavam é que o Brasil era um país extremamente perigoso e que isso criava problemas comerciais para o país. Então, os Estados Unidos, eles querem criar uma imagem do Irã ser cada vez mais perigoso, né? E óbvio, Israel quer porque tem uma questão de defesa envolvendo Israel. É uma questão de geopolítica entre eles ali. Mas é uma questão muito mais indireta. O Brasil, a tentativa do Brasil mais robusta com o Irã foi aquela tentativa de acordo, de negociação que o governo Lula tentou fazer com Ahmadinejad e com o governo turco, que os próprios membros das grandes potências disseram que o acordo era um acordo muito sofisticado, mas que eles preferiram dizer que o Brasil não tinha estatura para celebrar um tipo de acordo desse e não haveria nenhum controle sobre. Parece que o governo brasileiro ele foi para o encontro em Teherã atendendo a todas as expectativas teóricas do governo Obama. Parece que era aquilo que o governo Obama queria. Agora, quando o governo brasileiro conseguiu que o governo iraniano atendesse ao acordo, me parece que aí o governo dos Estados Unidos, a Hillary, o pessoal ligado aos democratas, não queríamos que esse acordo acontecesse. Para quem quer ler mais sobre isso, o livro que o Celso Amorim escreveu, Teherã, Ramallah, né, que ele escreve sobre essas negociações, ele explica definitivamente isso, né? Ele mostra que eram acordos com base no que os americanos queriam. E o Brasil conseguiu extrair esses acordos. Mas quando firmaram o acordo, o governo democrata, o governo norte-americano, disse que não era um acordo baseado em preceitos bem rígidos e que era muito melhor que o P+5, né, que são as grandes potências mais Alemanha, se dedicassem a esse tipo de negociação. Isso também, Rogério, tem um fator que é algo que eu investigo na minha tese, né? Uma forma de você manter o controle internacional é você legitimar você como principal ator, único responsável pela paz mundial, né? As grandes potências fazem isso de maneira subjetiva. Então quer dizer que o acordo que os Estados Unidos queriam, que eles pleiteavam e que eles conseguiam, me parece que era muito mais uma maneira de politicamente justificar algum tipo de indisposição com o regime iraniano do que de ter alguma garantia de segurança. Quer dizer, eu quero que vocês façam um acordo. O acordo está feito. Atendemos todas as suas premissas. Ah, não, a gente estava brincando, a gente não queria fazer o acordo. Quer dizer, que era mais importante manter a atenção do que obter o acordo. Exatamente. Há uma forma de pressão das grandes potências nesse sentido que não pode ser negado. Tanto é que quando os iranianos eles saem do acordo, né, aquele negócio começa a operar de maneira muito mais rápida, porque o acordo anterior não tinha conseguido estabelecer bases concretas. Então, era muito mais um jogo político, né, de negociação ali, que tem essa característica das grandes potências acharem que só elas. Isso é muito sutil quando a gente vê a negociação do TNP. A União Soviética chega a ter um representante que fala que no dia que inaugura o TNP, que eles salvaram a humanidade. Eles salvaram a humanidade com o TNP. Tem todo esse papel que não pode ser deixado. Na realidade, o que a gente percebe é que não é muito diferente, por exemplo, da alegação da existência de armas de destruição em massa no Iraque. Porque, se você partir dessa premissa, eles precisam constantemente de uma atenção que possa talvez justificar até o próprio investimento e desenvolvimento do seu complexo industrial militar. Quer dizer, se você tem uma situação de maior estabilidade com o Irã nesse momento, que desde esse acordo foi em 2010, né? Foi em 2010. Quer dizer, desde pelo menos aí 15 anos, de uns 15 anos para cá, depois que tem a destruição, depois que acontece a destruição plena do Iraque, em 2003,
Ali, alguns anos depois, houve muita tensão no Iraque, aquelas coisas em Âmbar, Fallujah, Ramadi e tal. Depois, o próximo grande inimigo elencado pelos Estados Unidos foi o Irã. Mas parece que mesmo com o acordo, que teoricamente era o que eles almejavam, e eles já pediram alto para provavelmente não chegarem ao acordo, mas chegaram. Quer dizer, o fato de que aquela tensão fosse diluída, fosse dissolvida, não interessava ao governo dos Estados Unidos. É muito complicado, mas de alguma forma parece muito com o processo líbio-iraquiano, o processo de ataque à Síria, ocupação do Afeganistão, destruição da Iugoslávia. Parece muito claro que existe a necessidade de elencar um inimigo sempre e de utilizar o potencial militar, o potencial do Estado profundo, do complexo industrial militar, contra esse inimigo elencado aí dentro de um processo talvez de conveniência.